Posso fazer uma cara séria assim? Claro que você pode. Você sabe que eu vou falar muita merda. Tá com você. Amigos pro Carros, bem-vindos a Pit Stop Shop, trazendo de volta uma pauta que nós não fazemos há alguns meses, que é a pré-compra. A pauta de sucesso, muita gente. O pessoal tem ligado aqui? Liga, o pessoal liga bastante, procura bastante. Eu acho que é bacana, né? Uma segurança tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? É porque tem uma coisa, né? Sai mais barato pro cara gastar e saber se o carro tá bom ou não, do que ele comprar e aí vem uma bucha, né? Exatamente. O foco do programa de hoje é um carro, ou melhor, é um conjunto motriz que está muito no gosto popular, que são os motores 2.0 turbo do grupo Volkswagen e Audi. Que certo? hoje você já consegue comprar a partir de uns 35 pau. Dependendo do ano do modelo, ano do um modelo, Audi sim. A3 Não, peraí, Sportback. 35? Ah, os Passatão 2007, 2008 consegue. Não, tá Só bom. 3 Sportback 2006. Sportback consegue. dos antigos, 35, já tá nisso? Deve estar. Né? Eu mando 30. Bom, mas a questão é a seguinte, muita gente acha que desde 2006 2.0 turbo é basicamente a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa, e não é bem assim. A realidade é que 2.0 turbo teve, acho que em linhas gerais, para os carros mais comuns, 3 variantes. É A isso primeira delas, que é o 2.0 FSI, com 200 cavalos, 28,5 kg de torque, foi até 2008. A partir de 2009 vem a geração TSI na Volkswagen, TFSI na Audi, é isso aí. mas com duas diferenças. Um dos motores que ia para Audi A3 e outro Volkswagen Golf GTI. E um outro motor que ia para Audi A4, Audi A5 e Audi Q5, entre outros modelos da marca, mas os 3 mais emblemáticos são esses. Passat também está nessa entre safra, né? O motor transversal, ele tinha uma característica. O longitudinal era aplicado no A4, A5, Q5, aí era outra característica, mas todos 2.0 turbo e codinome EA888, né? É aí que você ia chegar, não? E aí a terceira inovação do TSI vem em 2013 para 14. Que está representado aqui no Golf GTI. Esse aqui está fazendo manutenção, né? Você quer falar um pouquinho mais? Não é manutenção, não. É maldade, né? Isso é dia aqui de maldade. é dia de maldade. Você vai receber os upgrades que a galera gosta aí, né? Turbina, intercooler, escapamento, pressurização e vai rodar com uns 420 cavalos por aí. Interessante, hein? Eventualmente no Amigos por Carros. Eventualmente no Amigos por Carros, vamos embora. Mas bom, em termos de câmbio, esses carros, bom, o conjunto motriz 2.0 turbo, ele inaugurou no Brasil com a 3 Sportback o DSG, que é o câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, certo? É isso aí. Foi até 2008 que foi o facelift, que era um câmbio que teve muito problema de mecatrônica, certo? Exato. Tivemos também presença de câmbio Tiptronic, que era essencialmente nos Passats até 2009. Tivemos o câmbio CVT no Audi A4, no A5. CVT Multitronic. E DSG7 em 2.0 turbo no Brasil tivemos. Q3. Q3. DSG7 2.0 turbo banhado a óleo. O A4 novo, por exemplo, essa nova geração do A4 usa um DSG7 banhado a óleo num 2.0 turbo, mas aí é outro motor, é outra categoria de motor, né? A gente sabe que o DSG6 é um câmbio que é razoavelmente confiável. Questão de, se você vai comprar um carro desse, prestar atenção se o antigo proprietário fez as trocas de fluido nas datas adequadas, que é em média a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos, ou até antes, dependendo do uso. É mais uma questão de carinho do cara. Ou preparação também, né? Isso aí influencia. Preparação tem que trocar antes. É sempre recomendável trocar antes, porque esses motores originalmente estão lá em média 30 kg de torque, a gente prepara, eles já pulam para mais de 40 kg de torque, entendeu? Entendi. Então aí, quer queira, quer não, você está usando mais embreagem, 30% o a mais óleo de está... esforço. Exatamente. E é possível trocar o clutch pack, ou seja, o pacote de embreagens, tanto do possível. DSG6 como do 7, que não é uma conta barata, mas é possível, não é o final do mundo. Sim. Inclusive existem pacotes de embreagens para performance, dependendo do estágio de preparação, a gente precisa trocar para suportar o torque e o carro ter um funcionamento regular. Isso é para um estágio 2 para frente. Não, ou 3. Estágio 3 para cima. 3 para cima. Agora, se a gente olha para Tiguan, para alguns Passats mais antigos, existe a caixa Tiptronic. Tiptronic. Alguma consideração a se preocupar? Porque eu acho que de todas elas é a mais suave de todas de manutenção, né? Em termos de confiabilidade. Um câmbio Aisin, um Tiptronic 6 marchas, é um câmbio já bem
utilizado em larga escala, né, por diversos fabricantes aí no mercado. É um câmbio que não é tão eficiente, mas não deixa de ser confortável, não deixa de ter seu brilho. É engraçado usar um carro com bastante torque num câmbio daquele que não é tão rápido para acompanhar o que está acontecendo ali, mas é legal. Mas tem câmbios mais lentos também, né? Porque nos 6 marchas não é tão... Não é pelo ruim, menos eu não é vejo honesto. assim e fala, puta, que droga de câmbio. Tanto é que a Tiguan 2.0 ela usa o Tiptronic 6 marchas, agora chegou uma Tiguan 1.4 com câmbio DSG. É isso aí. Bom, mas já que a gente já peneirou a questão dos câmbios desses carros, vamos entrar no bora lá. motor, certo? Então, Motorzão. eu até separei aqui para benefício do nosso público e para referência de todos nós Eu alguns acho bom, pontos. porque tem muita coisa para falar desses motores. Então, aí. Esse motor 2.0 turbo tem várias... tem de 200, 211... Várias configurações de 194. potência e torque, exatamente. Qual que é a diferença básica? São várias configurações de cabeçote, várias configurações de turbina. Tem a questão do motor ser longitudinal ou transversal. Cada um deles usa uma receita, né? Porque é para aquela questão de até canibalismo dentro da própria, né, do grupo, né? Cada carro tem um tipo de apelo, enfim. Então eles fizeram acertos diferentes e vão trabalhando com as pecinhas que eles têm lá, né? Bom, começando por um aspecto que todo vagueiro fala bastante, que é Vagueiro, manda. que esses motores gostam de comer uma bobina. Procede ou não procede? Procede e em uma determinada geração, né? Quer dizer, o EA113 e a primeira geração do EA888. Os motores até 2012, 2013, Jetta 200 cavalos, Passat, Tiguan, as Q3, A4, A5, 170, os A3 Sportback, até geração antiga, geração 8P que a gente fala, enfim. Nesses carros todos aí, existe essa questão do desgaste prematuro da bobina. Aqui não é uma conta que inviabiliza uma conta. Não, de jeito nenhum, ainda mais nos tempos atuais, né? É fácil de encontrar a peça e o valor não é abusivo. E essa questão do desgaste acentuado da bobina... São 4, né, também. São só 4. São só 4. E tinha com preparação, aí o desgaste acentuou um pouquinho mais. Então, Entendi. basicamente, quando a gente vai preparar esses carros, né, fizemos muito Jetta 200 cavalos, um dos carros que mais recebeu preparação nesse segmento, eu acho. Aí a gente vende já o pacote, o kit refresh de bobina e vela, né? Entendi. Então já troca tudo, porque é a garantia de que você vai ter uma sobrevida aí, O vai sintoma andar... principal de um carro que está com problema de bobina, geralmente é aquele negócio, apaga um cilindro, Apaga o carro um perde cilindro, desempenho, chacoalha todo, e O tem até um aviso, né, que sim, ele faz. sim. O famoso misfire, né? O que tem o Uno aí? O não é o Bobina é um negócio que vai dando falta problema de atrás queima. da outra. Vamos né? traduzir, você Google Translate aí, falta de queima. Então, apaga o essa aqui é pro cilindro. público, porque a gente muitas vezes se prepara usando literatura lá fora para juntar os tópicos, então depois você vai explicar do que se trata isso. Mas é o sincronizador da bomba de combustível com o comando de válvulas. Linguajar brasileiro. É o tucho da bomba de alta. É o famoso dedal. Como é que é? O que é essa peça, afinal de contas? É uma pecinha que ela fica no fim do êmbolo da bomba de alta, que é o encontro dos comandos com a bomba de alta. Essa peça ela fica atrás da bomba de alta, né? E o que acontece? Ela sofre um desgaste. Essa peça, nos motores EA113, no motor EA888, ela foi abolida, não existe mais isso daí. Tá. Isso aí é só para os motores EA113. Ou seja, né? até 2008. Até 2008, 2009, dependendo do carro e dependendo do mês de fabricação. Mas essa é a mensagem para passar pro pessoal, que muita gente às vezes acha, putz, já comprei o carro, a bomba de combustível de alta já foi pro saco, já vou torrar uma nota. Não necessariamente, isso já é até um item de manutenção preventiva para muitos. Sim. Uma peça de 20 e poucos dólares, aqui no Brasil mais ou menos deve ser o quê? Uns 200 reais? 200 reais, é isso aí. Para um anelzinho de metal desse tamanho. Uma pergunta assim, só para colocar um pouco de polêmica. Essas peças são as mesmas? Mesmo tendo essas diferenças de potência, tudo, por exemplo, bomba d'água, coxim do motor. As peças de manutenção básica, sim. São as mesmas. São as mesmas. Obviamente que se você for num motor de maior potência, deve ser mais caro. Não necessariamente. Ou num veículo mais caro. Mais caro não, deve não, ser... Não.
existe uma pequena diferença entre as marcas, né? Apesar de mesmo grupo, a Audi tem uma política de preço e Volks tem outra política de preço, mas não é porque eu estou dentro da Volks e estou numa Touareg e se eu tiver no Golf GTI, a peça vai ter... Se é a mesma peça, sim, o valor é o mesmo. Por exemplo, quando você compra a peça original da Audi, vem também o logo Volkswagen e vice-versa. Grupo vem da Audi, que é o mesmo grupo. É Volkswagen Audi Volkswagen, Grupo. Então, por isso que eu estou falando. Então, quer dizer, a manutenção básica, as peças são praticamente as mesmas. Sim, mas no balcão é diferente o valor. Você sabe que até que você tocou nesse assunto, eu fiz uma comparação lá nos sites estrangeiros mesmo, só para manutenção básica. Tem a diferença, mas não é absurda. Tem. A questão que eu notei é tipo 10 a 15% lá fora mais caro as peças de Audi compatíveis de mesmo modelo. Mas bom, já que a gente falou dessa parte, falamos do tucho da bomba de combustível de alta. É isso aí. Não podemos deixar de falar do acionamento da bomba de combustível, certo? Que é um motorzinho elétrico que fica lá. Isso também tende a ser um outro problema que as pessoas acham que, puta, minha bomba foi pro saco e não necessariamente, Não certo? necessariamente. Existe uma série, o que acontece? O motorzinho, ele é um módulo eletrônico que está ligado na bomba de baixa pressão que está lá no tanque, na tampa do tanque de combustível, né? Esse motor teve uma série defeituosa também. Tem um código da peça, se você procurar nos fóruns, principalmente nos fóruns gringos, eles listam lá o final das peças, né? É que vai mudando, eles vão atualizando e atualiza o final da peça. Então tem algumas séries que foram fabricadas com defeito, ele superaquecia, né? Principalmente em país tropical. A peça esquentava e ela, pumba, desarmava, deixava de funcionar. O carro não alimenta da maneira correta, dá falta de combustível, o cara fica desesperado, pode causar problemas mais sérios. Isso em funcionamento. Isso em funcionamento. Mas como a bomba de baixa não é a principal, então a maioria dos casos, eu nunca tive caso de ter carro com motor fundido por causa disso, entendeu? Então o carro dava falta, perdia rendimento, mas o cara conseguia sair ileso, digamos assim. Um sintoma para você apurar que é esse o problema que seu carro tem, se você tiver esse problema desligado e tentar não ligar novamente, provavelmente você não vai conseguir. Aí vai passar algum tempo, alguma magia negra vai acontecer e ela vai ligar novamente. Porque é o período de esfriar, não é assim? Exato. Tem isso, mas aí tem outras coisas que também mascaram esse diagnóstico, né? Se tem algum bico merejando, se tem a bomba de alta com um defeito, é tudo mais ou menos... Você já citou o culprit, né? Que os americanos falam. Qual que é um fator essencial em carros com injeção direta de combustível? Para conhecer um que não tenha nenhum soluço quando o assunto é bomba de combustível de alta, né, Neto? Nesses carros, como é que funciona isso? Em que média, geralmente, de quilometragem? Tem alguma coisa associada ao problema? Está um pouco associado à qualidade do combustível. Sim. O álcool que a gente tem na gasolina, inegavelmente, acaba prejudicando a bomba de alta. Posso fazer só um parênteses da maldade? Manda. Qual que é o combustível que você deve realmente pôr no carro desse? Tem que ser uma gasolina comum, é a premium, ou é tipo uma Racing da Shell, uma Podium da Petrobras? Eu recomendo a Podium da Petrobras. Recomendo a gasolina Podium. com menos enxofre e com menos teor de álcool. Aí o cara não quer pôr, não quer gastar essa grana. Ele vai pôr a comum, o carro vai andar, mas aí a longo prazo vai ter a questão da manutenção. O principal problema não é pro primeiro dono do carro, é o segundo, terceiro dono, entendeu? Eu já ouvi isso de muita gente. Você eu comprei o carro mesmo, eu vou estar com ele quando eu começar a estourar essa bomba na... Aí o cara pôs comum, falou, porra, o carro funciona perfeito e tal, mas quando chega aqui para fazer uma manutenção mais pesada, normalmente na faixa dos 50 mil, é que aí o cara entende o porquê que ele deveria... barato saiu caro. Exatamente. Se ele investir, não é porque não é gastar, é um investimento. O cara... na verdade, você não coloca tanto pela performance do carro, é mais pelo conjunto, para você manter o conjunto do motor. Não, num carro 100% original, não faz muito sentido, mas Sim. é pela questão da longevidade do conjunto. Mas vamos dizer o seguinte, você está vendo um seminovo, olhou para um carro com 60, 70 mil quilômetros, já é aquele momento de você perguntar para o vendedor se ele já teve algum problema de bomba de combustível, se ele trocou. Se ele já trocou, é um bom sinal, porque é uma conta a menos que você vai ter. Sim. Bom, economiza uns 2 contos aí.
Num carro que às vezes pode estar custando 50, 60 sim, mil reais, pesa. já faz uma bela diferença. 2 a peça mais a mão de obra da substituição, né? Então, e valor médio, pessoal, não me xinga, pelo amor de Deus, depois desse cara. Bom, outra coisa que aí pode ser diretamente associada com o desempenho do carro, às vezes você anda num carro desse seminovo, vai fazer test drive e você acha que meu carro tá fraco. A famosa diverter valve, ou em português... Não, essa não tem. A DV, válvula de alívio, de prioridade, mas não é bem assim. A DV, alguns desses sintomas que a gente está falando aqui, eles são mais comuns nas primeiras gerações, nas primeiras versões do motor. Obviamente que o fabricante, né, ele percebe que alguma coisa lá no projeto não está 100% em ordem, eles foram corrigindo, por isso que a gente está na versão atual, terceira geração, que é, digamos, o estado da arte, né, no motor 2.0. Mas a DV era um problema recorrente nos carros até 2009, a 2008 e aí alguns carros 2009. Né? Ela não era a válvula, ela era de membrana, uma membrana de borracha. E essa membrana de borracha, ela com o uso, né, ela acabava ficando flácida ou se rompia. Se rompeu, vaza toda a pressão. Se ela está flácida, ela não pressuriza da maneira correta. E aí o carro, obviamente, não desempenha da maneira que tem que desempenhar. Que é uma ótima circunstância. Nas versões mais atuais, ela não tem mais membrana, ela é um pistão. Então, aí resolveu o problema. Mas é um ótimo argumento para muito picareta aí no mercado falar que precisa trocar as turbinas ou trocar a turbina do carro quando é uma coisa rápida, barata, indolor de se trocar e para se verificar. As turbinas dessas primeiras versões, das primeiras versões do motor 2.0 turbo eram praticamente inquebráveis, bicho. Difícil, as turbinas eram muito bem construídas e aguenta a porrada de preparação, ao contrário daquelas primeiras, daqueles motores 1.8 turbo dos anos 2000. Cuidado com o que você vai falar, que você está na presença de duas pessoas aqui com carinho muito. Mas dava muito problema, era uma fortuna na época. Hoje tudo bem. Eu nunca tive problema com esses carros. E olha que eu tive vários desses. 1.8 turbo 20 válvulas. Todos os caras que eu conheço que sempre tiveram problema de turbina com esses carros. Não. Passat, Variant, A3, os motor turbo. Não. Era aqueles caras que vinham no talo e desligavam o carro, não esperava esfriar. Talvez. Lubrificava a turbina. Não sei, mas não. Bom, seguindo a gente na linha de tópicos aqui, uma coisa que é interessante de se apurar, não sei nem se na prática você tem muito como ver isso, mas a questão de carbonização excessiva. Um carro que às vezes está com um motor muito pesado, perdendo desempenho, então isso consumo excessivo de combustível aí é um grande sintoma de que pode estar bem carbonizado. E aí, mas geralmente o caminho para isso também não é muito caro, uma limpeza. Não, a gente faz, e não adianta fazer aquela descarbonização aí já é uma característica que também pega os motores primeira geração, né? Passamos do EA 113 para o EA 888, primeira geração. Principalmente os Jetta 200 cavalos. Eles corrigiram no GTI, na terceira geração, os motores de terceira geração de maneira geral, porque não é só GTI, a Audi também usa, enfim. Com o sistema de 8 bicos injetores. São 4 bicos injeção direta, 4 bicos injeção indireta, justamente para não ter carbonização na sede das válvulas, né? Que dá limpeza. Exatamente. Agora, os outros que eram geração 2, que ainda não tem os 8 bicos, tem esse problema e tem que fazer a descarbonização química, a gente retira o cabeçote? Não precisa abrir o cabeçote, né? A maioria das vezes, a não ser num caso bem crítico, mas a maioria das vezes a gente retira só o coletor de admissão. E aí a gente consegue fazer a limpeza química por ali. Num último caso, como último recurso, aí sim, abre o cabeçote e então faz um tratamento químico no cabeçote. Aquela nhaca, né? Mas eu nunca peguei caso aqui de ter que fazer o cabeçote por conta disso. A maioria das vezes a gente consegue fazer pelo coletor, sacar fora o coletor, os bicos, aí já olha tudo, né? Já a gente costuma fazer também trocar, que é uma coisa que eu não sei se está no teu... o reparo dos bicos injetores, é uma coisa que dá muito problema. Caramba, o que é? Existe um kitzinho de reparo, é uma borrachinha que ela envolve o bico, né? É um O-ring ou uma borracha que envolve? É um O-ringzinho. É um anelzinho. Que veda o bico no coletor de admissão. Essa borracha, ela desgasta, né? Ou ela vira uma... Puta, cara, aquilo dissolve, entendeu? Ela fica dura, vira um plástico duro. Exatamente. Aí o que acontece? Toda ressecada. Resseca, enfim, vaza compressão por ali. Entendi. E aí apaga cilindro. Aí os caras querem trocar o bico, quer trocar o bloco, condena o motor. Às vezes é só uma borrachinhazinha de 150 ml, porque é um kitzinho, né?
vem a borracha e vem um suporte e uma peneirinha. Então é um negócio que vale a pena prestar atenção. Eu já vi isso em outros também. carros de outras montadoras, sabia? Porque eu fiz uma troca de bicos num carro recentemente e eu vi exatamente isso. Seguindo adiante, tensor da correia de comando. Isso aí também é polêmico, esse aí. Porque o que Esse eu é polêmico e lá fora gerou também campanha para substituição. Mas geralmente o problema está associado, é o que eu falo, grande parte dos problemas, especialmente com esse motor, está em algumas coisas que eu pude perceber. Troca de óleo feita no tempo errado ou com o óleo errado, certo? Sim. E esse é um dos problemas, eventualmente, que estão associados a isso. Especificação, viscosidade errada, o cara olha, esses carros é tudo 100% sintético, o cara põe semi-sintético ou mineral. Nossa, mineral eu já vi cara o cara é um porco, fazer isso. né? Cara, mas eu já vi uma pessoa fazer isso. Acontece, tem gente Porque que... o cara quer trocar o óleo gastando 100 não, reais, mas é falta de orientação. O cara vai no posto de gasolina ao invés de vir num já lugar... aconteceu Aí meu pai. o frentista acha que é motor AP. É mais ou menos isso. Hoje em dia, meu pai me Volkswagen, liga bicho. direto. O cara olha lá, Volkswagen Volkswagen ele e fala, motor é AP, meu. 2.0 então, puta, é AP. Principalmente se o cara saiu de um Civic antigo, montou num VAG, o cara tá acostumado a botar mineral lá dentro, cara. Mas então tem pro cara um não se problema assusta. gravíssimo, cara, que é o tipo do filtro de óleo de motor. Os caras usam filtro adaptado de outros carros e isso pode ferrar com o motor inteiro, inclusive atrapalha na compressão. O motor perde rendimento. E o filtro não é absurdamente E às vezes você vai ver caro. o que é lá, meu, O filtro aconteceu é aqui. 130, 150 Não é, mas reais. é falta de orientação. É falta de conhecimento, orientação, é coisa básica, né? Entendi. E aí o cara, às vezes a pessoa não tem conhecimento, um profissional que está lá executando o serviço também não tem conhecimento, pega o primeiro lá, pá, punho, acabou e vai embora. Eu entendo. E o sintoma é clássico, né? A correia começa a ficar obstruída com óleo engraxado, o tensor não aguenta o tranco, quebra e aí, bom, a gente sabe que a coisa não... O problema do tensor tem duas causas principais. Tem a questão da manutenção do lubrificante e tem a questão do próprio tensor defeituoso. Ah, bom. Existe um Então é mais lote, um item para a pessoa perguntar ou tentar se informar. Mais um item, a questão do tensor, ela aconteceu nos carros entre 2010 e 2012. A maioria deles já o EA888 primeira geração. Então, se pesquisar nos fóruns, também acha fácil a informação na internet, vai achar, porque lá fora houve campanha para substituição do tensor. Então, você encontra o part number que teoricamente está condenado, entendeu? Entendi. Bom, indo adiante, outro problema que... Esse é um servicinho chato, é demorado e é custoso. É uma mão de obra mais pesada, porque mexer nisso aí você desmonta muita coisa para tem que chegar. desmontar, exatamente. Mas bom, seguindo para uma coisa mais simples também, que é um problema que é meio sintomático, é a PCV, a válvula pulmão. PCV, pulmãozinho. Ou ela ficou obstruída, aliás, ela fica obstruída com o passar do tempo, certo? Ou ela fura. Ou ela fura. E vaza. E aí a consequência disso tudo é carbonização excessiva de cabeçote, Sim. consumo de combustível e consumo de óleo também. Consumo de óleo, Entendeu? Mas é uma coisa E também assim, direto na performance. Carro consome óleo mesmo? Esses motores 2.0? É normal? Não. Não, a questão do consumo de óleo nos 2.0 está relacionada também a uma série específica. Houve lá fora também, os caras fizeram uma campanha e tem um refresh kit. Esse aí é um problema um pouco mais grave. Mas é só para o pessoal saber que existe É esse só para risco. saber que existe, mas nos motores longitudinais não. No transversal não, só no longitudinal, só nos A4, A5, Q5. Entre os anos de 2010 e 2013, essencialmente, com proeminência 13 entre... quase nenhum. Mas entre 10 e 12... 10 e 12, fatalmente, na faixa dos 50, 60 mil quilômetros, começa. Eu lembro, você lembra que eu mandei até, inclusive, para contar para o público, eu mandei um amigo aqui que tem uma A4 Avant, ele veio aqui com o Neto. Exato. O Neto conseguiu ir atrás, resolver de alguma maneira para a Audi cobrir o reparo, mas ainda assim, hoje a notícia que eu tenho é que o carro dele voltou a consumir óleo absurdamente, a ponto de muitas vezes estar consumindo 1 litro de óleo a cada tanque de combustível. Nossa, mas aí é absurdo. E aí não tem o que fazer, tem que abrir, tem que fazer pistão, biela Posso te e contar uma anel, coisa? tem um refresh kit assim. Já trocaram no dele. O problema é o seguinte, o que eu fiquei sabendo da história toda, o problema é que a parede do cilindro está fora de especificação. É isso. Então troca Porque é anel, o seguinte, troca o bloco- pistão, só que o Não, desgaste continua. mas não é. Aí é que tá, tem um refresh kit específico para usinagem. Esses blocos, eram, né, porque não tem mais agora, é tudo mais...
usinado a laser. Por alguma coisa, alguma falha na linha de montagem, ficou fora da especificação. O kit de pistão e anel ali, ele é menor do que a usinagem do bloco ali. Então, quando aconteceu lá fora, e eles chamaram o pessoal para a campanha, eles trocam pistão, biela e anel. Sim. Por um de um outro diâmetro, entendeu? A biela, na verdade, nem seria necessário ser substituída, né? Mas eles fazem questão por conta de garantia, aquela coisa toda e tal. Aqui a gente não tem isso, então a gente tem conhecimento, né, pelo que a gente soube do que aconteceu lá fora, pelos fóruns, aquela coisa toda, troca de informação com o parceiro. E no caso desse teu amigo, eu não tenho certeza de que foi substituído pelo kit correto, porque a gente já fez serviço aqui em Q5, em A4, colocando o kit correto, acabou, segue a vida. Teve um carro que a gente substituiu, uma Q5 que nós fizemos com 62 mil quilômetros, o carro hoje tem 130 mil e nunca mais apresentou... A mensagem que a gente tem que passar para o pessoal é procurar entender, se você está olhando para um A4, um A5 ou um Q5 desses anos entre 2010 a 2012, fazer perguntas do tipo se o carro consome óleo, não consome óleo, ou se o cara falar que consome, o que foi feito a respeito, porque senão é uma continha bem salgada de se resolver sem garantia, fora de manutenção. É um carro assim, não vou comprar, não, mas você pode até comprar, mas você tem que botar na equação que você vai ter essa manutenção e que vai gastar uma nota preta no negócio. Então tem que ser um baita negócio para você comprar. É isso aí. Bom, mas não é isso, também não vamos assustar o mercado, né, meu? Senão começa a ficar... Não, eu entendo. Senão os caras depois vão xingar, falar que, vocês estão depreciando meu carro e tal, não sei o quê. Sinceramente falando, a questão aqui um é sempre muito bom. Sim, não, esses carros todos são excelentes. A questão aqui é alertar e orientar os eventuais compradores desse tipo de modelo de veículo, de mecânica, né? Principalmente essa mecânica, que é uma mecânica que é aplaudida no mundo inteiro. Para o cara fazer a compra consciente, da maneira correta. Não estamos colocando preço na mercadoria de ninguém e nem depreciando nada. Bom, a gente sabe que também aqui no Brasil, com essa temperatura que a gente tem muito alta, tem muito problema no sistema de arrefecimento, né? Quais seriam os problemas assim, mais comuns que pode ter? Válvula termostática? Que pode... Bomba d'água, a principal. Válvula termostática não é muito problema. Não. É só em BMW, né? Aliás, BMW problema de arrefecimento desde que a marca se conhece por gente. Não, arrefecimento não é muito. Bomba d'água é meio recorrente, então, infelizmente. E é cara. É cara. Acontece, mas não é também... Ela é mais presente nos carros TSI 888, na primeira geração. Tá. Os EA113 não davam muito problema de bomba d'água e as gerações mais novas do 888 também não dá muito problema. Não. Entendi. Quer dizer, o Passatão lá é o quê? O quê? O Passatão é o quê? É o da bomba d'água com problema. Já a bomba d'água já trocou. Mas, cara, por isso que eu sei a porrada que é. Você falou de termostato, não dá tanto problema, mas e o sensor de temperatura do fluido de radiador? O sensor acontece. Porque uma coisa é termostática, o que eu entendo. Em Volkswagen Audi, se a termostática para de funcionar, o carro vai sempre trabalhar frio. Que dos menos males, né? Sim, se ela travou aberta, tá passando direto lá. Depende do defeito da válvula também, né? Porque se ficou fechada, esquece. Guincha o carro, não tem o que fazer. Se o carro esquenta, por outro lado, é bem possível que seja o sensor de temperatura do fluido de radiador, né? Que também é peça barata, sem problemas. Como é que é um Volkswagen na parte de suspensão, os amortecedores, buchas, braços? É um negócio, uma coisa de outro mundo? É fácil? Alguma surpresa desencantadora? A linha Volks, ela é mais simples e mais robusta nessa questão da suspensão. Não tem nada que desabone o carro, é bem tranquilo de mexer. A linha Audi tem alguns modelos que usam um sistema de suspensão específico, diferenciado, A4 a 5, braços sobrepostos. E esses bracinhos, eles podem ser assim, problemáticos. Um empecilho em algumas vezes, né? Porque as buchas são muitas, assim, se você for trocar tudo são 10. São 10 buchas nesses braços, né? E se tiver que mexer em alguma coisa... Tem braço que é de alumínio e tal. Então, lá assim, fora eles vendem aqueles kits, os refresh kits, tem kit 1, kit 2, kit 3. Mas mesmo a 4 ou a 5 é tranquilo de mexer. Mas é que costuma, se o carro é blindado, por exemplo,
costuma apresentar desgaste prematuro, porque o asfalto aqui a gente já sabe que não é uma primazia. Com o excesso de peso da blindagem mais quilometragem, aí o negócio Já piora, né? O negócio começa. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Em termos de amortecedor, dá para falar de uma durabilidade média ou é difícil, cada caso é um caso? No Tupiniquim é difícil, né? É difícil, vai muito do tipo de utilização que o cara faz, mas eu tenho carro Q5, por exemplo, 160 mil quilômetros, amortecedor original. Tem Jetta TSI, o 2012. Que não dura 10 mil. Não, mas teve cliente que... Tem cara que consegue. Tem cupim para tudo. Tem, mas a maioria... O famoso uso soviético, né? O uso soviético, é isso aí. Mas a maioria deles dura pelo menos 90 mil quilômetros, não tem... Aí assim, é que a maioria do pessoal mexe na suspensão, rebaixa, não sei o quê. Aí começa a judiar um pouquinho mais, reduz um pouco a vida útil, mas é parrudo, não tem problema. Só uma coisa que dá problema também muito no motor desses carros são os coxins, né, do motor. Coxim de motor e coxim pêndulo, de câmbio. Tem o coxim raquete que a gente fala, né? Que é o coxim que fica na parte de baixo que está linkado ao câmbio. Esse aí costuma quebrar porque costela de vaca, excesso de torque, a galera gosta de pisar. Se o cara faz uso soviético... Já era. É até um bom sinal. Foi ver um desses com a suspensão, com alguma dessas coisas arriadas antes do tempo, desconfie do uso soviético. Essas peças também não são coisa do outro mundo, mas também não são baratas. Não são tão... assim, essas peças mais... a que costuma dar mais problema na parte da suspensão vai custar, na média, 600 pau. É mais ou menos isso. O pessoal pede que a gente fala o valor e tal, mas é muito difícil de ficar citando o preço aqui. O kit de bobina hoje, que é um negócio que troca bastante, em média, R$ 1.200. O jogo, as 4 bobinas, Bosch, entendeu? Né? O jogo de vela, quanto custa? Você sabe que tem motor V8 das antigas que é 600 pau cada um, né? Pois é, rico, então. Isso aí faz parte do... Tem cara que tem que vender parte do programa para pagar as bobinas de V8. Os caras estão afiados hoje. Vocês estão... Tá troca de farpas absurda. É por isso, você fala pro cara, em vez de comprar o Up TSI 0, garantia, o caramba, porra, o cara quer comprar o carro que é 40 pau, não é? 45? Mas... A BM Zona V8 lá, 45, Só aí... que olha o sorriso que você sai da BM. Olha o momento William! Olha lá! Neto assumindo o dever William aqui. Não, porra. Neto, quanto que era o módulo do motor do Up? 8 pau e meio. Entendi. Módulo da injeção, você vê? Lógico. Bom, gente, só para explicar pro pessoal, a ideia desse programa foi basicamente dissecar todos esses conjuntos motrizes 2.0 turbos, diferentes câmbios, o que vocês têm que olhar para fazer uma boa compra. E tá na dúvida? Tá a fim de saber se vai comprar uma coisa bacana? Traz aqui pro Neto dar uma olhada na Pit Stop Shop, na Rua Fábia 383. É isso aí. Eles fazem pré-compra dos carros novos, seminovos e restos de rico. Não vem com essa não que vai ter resto de rico. E se também comprou, viu que tá com o carro bom, já sai daqui com o negocinho já com a receita da maldade e vai ser feliz. É isso aí, pessoal. Beleza, gente? Falou! Valeu.